Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, aos sobreviventes, investidores e também traders, por que não, da Magalu. Mais um vídeo aqui no canal, apesar de Clube dos Dividendos, eu, Bruno Mazzoni, comento sim a prestação de contas sobre a Magalu, que tem sido padrão aqui no canal aos domingos. Às vezes eu dou uma derrapada e ela vem na segunda, tá? Mas geralmente domingão, confesso que eu vou tentar fazer o máximo aqui. Tô gravando para vocês no sábado. Então, domingo, o Brunão tem jogo pela manhã, sim, cheio de dor em tudo que é lugar. Vamos lá jogar basquete, importante jogo, se a gente perder, estamos eliminados. Então, torçam por mim quando esse vídeo for ao ar, no domingo ao meio-dia. Eu provavelmente, esse jogo já vai ter sido finalizado e quem sabe aí a gente consegue essa classificação no Campeonato Metropolitano de Jundiaí, gigante Jundiorque. Pois bem, não tô falando de mim, não vou falar de basquete, pessoal, a gente vai falar sobre Magalu. E o vídeo de hoje, prestação de contas dessa semana, vai contemplar o quê? A Magalu está muito parecida com o Itaúsa, né? Todos os domingos pela manhã, aqui no Clube dos Dividendos, tem vídeo da Itaúsa, que eu tenho posição para previdência. Meu ouro ali, né? A minha reserva de valor é a Itaúsa. E no caso da Magalu tá ficando parecido porque eu estou utilizando ela como cobaia e estou colocando para vocês aqui muito do conteúdo, vamos dizer assim, entre aspas, básico macroeconômico. E hoje não vai ser diferente, pessoal. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouquinho sobre taxa de juros americana versus Ibovespa, qual a correlação nos últimos 20 anos, vai? 30 não, nos últimos 20 anos. Depois a gente vai falar sobre taxa de juros Selic versus curva de juros, DI. Então, sopa de letrinhas para vocês todos aqui. E terminamos aí sim, tá? Com o price action, com aquela parte de análise técnica, porque não temos ainda os resultados. Muito provavelmente a Magalu nesse terceiro tri deve reportar um resultado mais uma vez fraco. A gente veio coletando aí, apesar do CAGED forte, apesar da PNAD forte, criação de emprego forte, pessoal, nós não tivemos ali o varejo bombando, principalmente o varejo de vestuário brasileiro. Agora a Magalu é um marketplace, vende mais coisinhas por ali. Pode ter surpresa? Pode, mas muito provavelmente a gente vai ter mais um resultado fraco. Legal, pessoal? Então a gente vai comentar sobre isso. O resultado financeiro deve vir também um pouco pressionado, embora menos do que o segundo tri. Então alivia um pouco o resultado financeiro por causa da queda da Selic, mas nós tivemos a alta do CDI. E é exatamente sobre isso, curva de juros e taxa Selic, que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, disclaimer na tela, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Como eu falei, a gente comenta sobre ações fora do mundo dos dividendos também, então deixe um comentário se você queira que eu analise uma empresa fora do radar, por exemplo. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI e técnico futurológico aqui, eu que vos falo nesse momento. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar com o primeiro grande problema, pequeno grande problema que nós tivemos de julho para cá. Então, no Brasil, começamos o início de corte de juros em agosto, ainda no momento até que razoável, quando nós olhávamos para a abertura de juros futuros nos Estados Unidos. Mas o que eu vou colocar para vocês nesse gráfico é que o Brasil é o rabo do cachorro, e de julho para cá, nós tivemos um movimento muito forte de abertura de juros na gringa. Como você acha a abertura de juros nos Estados Unidos, principalmente? Tá, eu tenho aqui uma lista no TradingView somente de ativos entre juros, yields e bonds. Tá? Então vou dar um zoom para vocês aqui que eu tento me organizar. Então dentro das minhas abas no TradingView eu tenho uma que é somente de juros, yields e bonds. Juros é brasileiros, yields é gringos, né? Significa a mesma coisa. Tá? E bonds são títulos, tá? Basicamente eu coloco bonds aqui para não ficar muito grande a minha listinha. Tem 18 ativos que eu sigo aqui, tá? E aqui é aquela correlação clássica. Quando o juro sobe, o yield sobe, o preço unitário do título cai. Quando o preço unitário do título sobe, os juros, o yield cai. Aquela correlação clássica de mercado. Pois bem, e o cara que balançou, ou seja, o cachorro de julho para cá, não pejorativamente falando sobre cachorro, foi o yield de 10 anos, ou seja, o título, os juros de 10 anos americano, que é esse cara aqui. O S10Y, tá? Esse cara pressionou muito as curvas de juros mundo afora. Eu vou pôr no gráfico mensal, já está no gráfico mensal, tá? E eu trago para vocês que desde abril vem subindo, mas principalmente em julho ele começa a romper máxima histórica. Então essa abertura aqui, ó,
ela ofuscou, ou seja, essa alta que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, a partir de abril, ela ofuscou em julho em diante, romper máximas aqui, em julho em diante, ofuscou o nosso corte de juros, o nosso ciclo de corte de juros. E pessoal, se eu tirar aqui os meus estudos e mostrar um histórico desde, vou pôr num gráfico anual, tá? Cada candle, velhinha, significa um ano. Olha isso. Então nós temos desde 1980, aqui é 1980, onde eu vou circular para vocês, 1980, nós tínhamos, porque não temos mais, uma tendência aqui no gráfico, na análise técnica de baixa, topo de fundos descendentes. Tá? Desde 1980. E de repente, pandemia, 2020, e agora nós fizemos uma coisa diferente. Desde 1980, então, os últimos 40 anos, nós tínhamos aqui um padrão técnico, topos de fundos descendentes. Legal? E agora, pessoal, nós rompemos o topo anterior, 2016, 17, ali 18, e estamos rompendo e seguindo. Então mudou, pessoal. Por isso que, não só por isso, né, mas o Brunão, sem ter nenhuma glória aqui no que eu vou falar agora, eu comento para vocês que meu cenário base de 2020 para frente, mas principalmente 2021, que foi 2022, perdão, que foi esse sinal, foi esse candle aqui, é 2022, onde nós rompemos a máxima de 2016, 17. Esse movimento dos juros me coloca, na minha opinião, pelo menos numa década, tá? E é muito difícil falar sobre década. Então, entre 5 a 10 anos, pessoal, o mundo vivendo em um juros neutro. Tá? Não mais juros em queda, em sim um juros neutro. Ou seja, uma inflação mais alta por mais tempo, tá? E os bancos centrais e as políticas sendo nem acomodatícias, expansionistas, tampouco contracionistas, com medo de recessão. Então a gente deve ver bancos centrais aí se equilibrando no tal juros neutro, né? É aqueles juros ali, inflação mais 0,5%, mais 1%, mais 1,5%, de acordo com o fiscal de cada país, cada um vai ter um juros neutro específico ali, tá? Mas é aqueles juros em que o mercado olha, o Banco Central não está nem nos ajudando e nem nos tirando aqui o sono, tá? Não está nem estimulando a economia, nem contraindo, restringindo a economia, brecando a economia. Certo, pessoal? Então, esse gráfico aqui teve 2022 um grande choque. E durante todo o ano de 2022, o mercado peitou o Fed, pois bem, ele segue lá com o seu Fed Funds, tá arrumando para já está a mais de 5%, no intervalo de 5, 5,25, 5, 5,5%, tá? E os juros de 10 anos aqui rumando para os 5% e deve bater essa meta de 5%. Os juros hoje, pessoal, 10 anos americanos, por exemplo, já está mais alto do que esteve em 2008, que é esse período aqui, tá? 2008. Essa faixa de preço, essa faixa de juros aqui, 2008. Bacana, pessoal, com isso, a gente, como é o rabo do cachorro, acabou tendo o nosso ciclo de corte de juros, né, de 3,75 para 12,75 de agosto para cá, ofuscado, porque a nossa curva de juros não foi por causa de Lula, não foi por causa de Bolsonaro, não foi por causa de Arthur Lira, de Rodrigo Pacheco, de, sei lá, qualquer outro ator aí político, tá? A mídia gosta de bater em político, então a gente sempre fica com eles aí em primeira posição como os inimigos, né, ou pelo menos aqueles detratores de valorização de bolsa, tá? A mídia que eu digo, mídia financeira, tá? E nenhum problema com isso, né? Faz parte do jogo, tá? Faz preço, inclusive. Então a gente teve a nossa curva também abrindo. Ela demorou um pouquinho mais para abrir, pessoal. Ela começou a abrir em julho. Então a mínima da curva de juros, nossa, que é aquele juros, a expectativa de juros da Faria Lima, aqui eu estou utilizando a 2027. Então quanto que a Faria Lima está especulando que a nossa Selic esteja em 2027, em janeiro, vencimento de 2027? 11% hoje. Então, uma queda aí de 1,75% é que o mercado, no mínimo, aguarda em até 2027, por exemplo. Tá? Então, nós ainda conseguimos cortar aqui, pessoal, por quê? Nós tivemos balança comercial muito positiva, PIB positivo, arcabouço fiscal e reforma tributária. Tá? Então, o fiscal faz preço de curto prazo e a monetária faz preço de longo prazo. Tá? A monetária está sendo cortado
e o fiscal ajudou. Então, as duas forças, fiscal e monetário, colocando a nossa curva de juros para baixo. A partir de maio, o cachorro começou a subir, né? Vou pôr no mensal, agora vou voltar. A partir de maio, tá? Nós tivemos aqui a curva de juros americana subindo. Tá? E a gente demorou um pouquinho, certo delay, porque o Brasil estava muito bem obrigado, arcabouço fiscal, reforma tributária, muitas coisas fazendo ainda um pouquinho mais de queda, mas aí não teve jeito, pessoal. Chegou um momento que a gente seguiu o mundo. Tá? Então, toda essa introdução, para a gente terminar na parte técnica da Magalu, e aqui de novo eu presto contas para vocês, eu falei, olha pessoal, a curva de juros abrir não vai fazer a Magalu romper a mínima da PEC Kamikaze. Tá? Pois bem, errei. Então, como analista técnico, tá? Se eu recomendasse a Magalu, eu estaria estopado agora. Tá? Simplesmente estopado porque veio para um cenário que é o vermelho, tá? E que não era o meu base. E acontece. Tá? Agora, o novo cenário não, né? A nova oportunidade da Magalu continua sendo aqui, tá? Em números de suporte 1,79, 1,60. Depois nós vamos aqui para 1,29, 1,19, 1,10, 81 centavos, 73 centavos, tá? Com os mesmos alvos. Tá? Os mesmos alvos são 5,30, 5,89, tá? Como os principais, e o intermediário aqui de 3,15. Tá? O que eu acho que vai ser o gatilho, né? O título do vídeo talvez eu utilize aqui essa queda grotesca, né? Da Magalu de 94%. Por quê, pessoal? Quando as empresas são muito sensíveis a juros, como é o caso do Icom, tá? Esse consumo e varejo, e não obstante, né? Nós temos ainda um setor que está, entre aspas, cielando, né? Ou seja, muito competidor. Mesmo processo que a Cielo passou de 2018 para cá, tá? Com uma disrupção tecnológica e também uma legislação passando e abrindo o mercado, nós estamos vendo no marketplace. Não teve nenhuma resolução do governo ali, né, de abertura de mercado, porque ele já era bem aberto, mas nós tivemos uma invasão bem grande, né? A tecnologia tornando barato a criação de novos marketplaces. Então, é muito novo entrante, baixíssima barreira de entrada. Então, as forças de Porter lá não sinalizam para um bom investimento, como a Magalu sendo um bom investimento. E aí nós temos aí perda de margem, perda de volume de vendas, né? Aquela coisa terrível que eu estou passando, por exemplo, na Qualicorp. A mesma coisa, cielando, né? Seria ali um verbo, cielar, porque tinha ali um bom status, bastante defesa, e de repente uma disrupção ou tecnológica ou legislativa acaba perdendo ali a sua principal virtude, né? A vantagem competitiva. Bom, Magalu, pessoal, continua os mesmos preços. Só quero dizer para vocês que é desafiador investir em small caps, por quê? Small caps vão estar muito conectadas à taxa de juros, então Copom, decisão do Copom, mas também conectadas, mais sensíveis a decisões de especuladores da Faria Lima, que fazem o preço do DI. Então você tem no mundo dos juros dois caras fazendo preço: curva de juros e taxa Selic. Curva de juros dia a dia, mercado que precifica, tá? Então Faria Lima, eu falo para vocês, né, entre aspas, é o mercado, e taxa de juros Copom, de 40 dias, temos lá a decisão, tá? Magalu, para finalizar, pessoal, é a mesma coisa aqui, são dois cenários agora. 1,79 e 1,60, é o base que eu tenho, não passa de lá. Nós ainda conseguimos sobreviver aqui na greve dos caminhoneiros, não rompemos a mínima da greve. Agora, romper 1,60, pessoal, é mais 30 centavos de queda. Eu só vou ter suporte em 1,29, 1,19, 1,10. Tá? E depois nós voltamos para 2016, aí já entre 2016 e Joesley Day, acho que o Joesley Day aqui, tá? É 2017 aqui, Joesley Day, pra quem era do mesmo, tava vivo, foi quando o Joesley Batista, da JBS lá, praticamente delatou ali o Temer participando de esquema de corrupção, e foi um Deus nos acuda na época, 81 centavos, 73 centavos, tá? Então, greve dos caminhoneiros, não acha que passa de lá? 1,60, 1,79, estamos lá, tá? Acha que passa? Vamos aqui para os 1,29, 1,19, 1,10, tá? Quais são os alvos, pessoal? 3,15, 5,30 e 5,89. Acho muito difícil, na bonança, caso ela venha, ela retorne, Magalu e qualquer marketplace que esteja abaixo, qualquer consumo e varejo que esteja abaixo da pandemia, que retorne acima da pandemia. Então eu tenho março de 2020 como grande alvo para esse pessoal todo, porque a partir da pandemia tivemos aqui, pessoal, 2% de Selic, e no caso do Magalu, todo mundo indo para o online. Eu não acho que isso vai voltar, tá?
por causa da pandemia, do lockdown, etc. Então é quase que o gráfico da Magalu para mim teria esse desenho aqui, ó. Tá? Esse desenho aqui, eu elimino 2021. E aí eu tenho esses pontos todos e os principais nas setinhas vermelho e verde. Beleza? Mais uma atualização para vocês, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.